Bom dia, bom povo de Deus, é isso aí, vamos estudar a palavra de Deus, parte de quinta-feira, Jesus não demora. É isso a gente vai aprender agora dentro do livro de Hebreus, que Paulo sempre enfatizava isso, a volta de Jesus, Jesus está perto de voltar e tudo mais. Olha só, um elemento muito importante enfatizado pelo apóstolo acrescenta urgência e exortação. Os leitores estão vivendo nos últimos dias, Hebreus capítulo 1, versículo 2. E diz mais ainda, e as promessas de Deus estão para se cumprir. Hebreus capítulo 10, versículo 36 a 38. É interessante como veremos que em toda a carta Paulo compara sua audiência com a geração de Moisés, que estava bem diante da fronteira de Canaã, pronta para entrar na terra prometida. Todo esse contexto ele fala justamente isso aí, ele entra nesse contexto do povo de Israel que estava prestes a entrar na terra prometida. E o que é que a gente vemos? A gente vemos que ele lembra porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Hebreus capítulo 10, versículo 37. E então encoraja, nós porém não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Versículo 39. Essa última exortação lembra os leitores que a nós sobre os perigos que o povo de Deus geralmente experimentaram ao longo da história, antes do cumprimento da promessa de Deus, justamente ali para entrar na terra prometida. Aconteceu algumas coisas, eles poderiam ter entrado em 11 dias e chegado na terra prometida, saindo ali do Egito até a Canaã, eles levariam 11 dias ali para entrar, mas passaram 40 anos ali rodeando o deserto, porque muitos foram rebeldes. Mais uma coisa, o livro de Números fala exatamente sobre isso. O registro bíblico diz que em duas ocasiões diferentes, pouco antes de entrar na terra prometida, Israel sofreu derrotas notáveis. A primeira a gente vemos em Números capítulo 13, capítulo 13 e 14, que diz que nos fala das dúvidas que vários líderes tiveram naquele momento. O que é que eles fizeram também ali? Eles começaram a reunir um grupo de pessoas que queriam voltar para o Egito, queriam substituir Moisés por outro líder para que eles voltassem à terra prometida. E olha que ele estava bem pertinho de entrar na terra prometida. Então eles fizeram isso aí. Agora, outra coisa, na segunda vez, os israelitas se envolveram com imoralidade e idolatria em Baal-Peor. Isso está em Números capítulo 24, versículo 25. Muito embora Balaão não tenha sido capaz de amaldiçoar os israelitas, Satanás usou tentações sexuais para conduzir Israel à falsa adoração e ao pecado. Então, é isso que estava acontecendo. Paulo ele usa como ilustração o povo de Israel que entra na Canaã terrena, e ele agora mostra a cada um de nós que Jesus breve voltará a essa terra e precisamos nos preparar. 2 Timóteo fala que o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos muitos se apostatarão da fé. O mesmo contexto que aconteceu com o povo de Israel, muitos se desviando, negando a sua fé. Nos últimos tempos também vão surgir pessoas que vão escarnecer, vão dizer que Jesus não vai voltar, que Jesus está demorando para voltar e tudo mais. Mas o apóstolo Paulo avisou os leitores de Hebreus contra todos esses perigos. Primeiro, ele os exortou a apegar-se à confiança de fé e a manter os olhos fixos em Jesus. O segredo é esse, é manter os olhos fixos em Jesus. Ainda diz mais. Em segundo lugar, advertiu contra a imoralidade e a cobiça. Hebreus capítulo 13, versículo 4 a 6. Finalmente, ele exortou a considerar atentamente e a obedecer seus líderes. Versos 7 e 17. Então, o que é que a gente vai ver nesse momento? A gente vai ver, olha, Jesus está perto de voltar. Nós precisamos nos preparar. Quando Jesus voltar, eu não sei. Há uma frase que diz assim, o dia de Jesus voltar é o tempo de uma vida. O dia de Jesus voltar é o tempo de uma vida. Olha só que interessante. Considerando o ensino bíblico sobre o estado dos mortos, depois de fecharmos os olhos na morte, a próxima coisa que veremos é a segunda vinda de Jesus. Porque podemos dizer que todas as pessoas viveram nos últimos dias? Porque a gente sabe que aquelas que dormiram no Senhor, fecharam os olhos, aqui na terra Eclesiastes fala que ela não tem mais nada, não sabe de mais nada, ela está num silêncio, num sono profundo, que só Jesus pode acordar. Então, a primeira coisa que eles vão ver
é a volta de Jesus. Então Jesus já voltou para eles, porque no abrir e fechar de olhos veremos o Mestre voltar. Uma coisa que eu falo para você é, Jesus não vai demorar, mas ele precisa entrar em seu coração. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 fala que ele está batendo a porta, esperando você abrir para se entregar por completo. Paulo mesmo falou, olha, viver para mim é Cristo e morrer é lucro, porque ele tinha a certeza de que quando ele abrisse os olhos, a primeira coisa que ele ia ver era Jesus voltando em poder e grande glória. Que possamos também nos agarrar aos ensinos dessa palavra, nos firmar na promessa de Jesus Cristo, que ele um dia voltará. Que Deus possa abençoar vocês nessa manhã. E eu convido vocês a orar nesse momento pedindo o Espírito Santo de Deus, pois Ele é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele que é o nosso Consolador, que está sempre conosco em todos os momentos. Chama sempre por Ele. Peça que o Espírito Santo habite em seu coração, para que você possa obedecer fielmente às palavras de Deus. Vamos orar? Senhor Deus e majestoso Pai, queremos agradecer ao Senhor por essas mensagens. Que Teu Santo e Bom Espírito venha habitar em nosso coração, para que possamos nos preparar para a volta do Senhor. Se dormirmos no Senhor, temos a certeza de que a primeira coisa que veremos será o Senhor voltando com poder e grande glória. Te agradecemos por tudo, em nome de Cristo Jesus. Amém.